Teremos brasileiro na grande decisão do Mundial de Clubes? Olha, é assim que esperamos todos nós brasileiros que Fluminense e Palmeiras disputem o Mundial, a final, do Mundial de Clubes. Se ambos chegarem na semifinal, a certeza de um brasileiro garantido. Temos possibilidades, de 4 clubes, 2 são brasileiros e não se enfrentam nos jogos das quartas de final. O Palmeiras chegou bem a esse Mundial, conseguindo vencer o primeiro jogo diante da equipe do Egito, o Al-Ahly, que era um adversário que já tinha enfrentado ele também no Mundial de Clubes e tinha sido derrotado. Depois ele consegue buscar um resultado difícil que estava perdendo, diante do Inter Miami, garante o empate e garantindo também o primeiro lugar. Mas no jogo do Porto que me chamou a atenção, um time como o Futebol Clube do Porto, que não tinha feito uma boa temporada, ficou no terceiro lugar, disputando também a Taça de Portugal, não conseguiu ter um bom desempenho, e o Martim Anselmi chega sem pressão ao Mundial. Só que devido ao amasso que levou do Futebol do Clube do Porto, o empate depois diante da equipe do Al-Ahly e a derrota para o Inter Miami faz com que o treinador nem sequer volte para Portugal. Chegou lá, já teve reunião e foi demitido. E isso causou estranheza, O futebol europeu, não dava tanta importância e de repente já o treinador cai. Mas o Palmeiras chega bem contra o Botafogo, faz um jogo soberbo, um jogo soberano, sempre tranquilo, sempre por cima, buscando a todo momento ser protagonista do jogo, taticamente perfeito. As alterações que o próprio Abel fez surtiram efeito, a entrada do Paulinho resultou e muito bem. Então eu gostei, vejo o Palmeiras ganhando força dentro da competição cada vez mais. A possibilidade do Estevão enfrentar uma força europeia, que vai ser o time dele a partir do próximo mês, assim que acabar o Mundial. Ele vai estar enfrentando e podendo mostrar para o seu treinador as suas qualidades, as suas características, sem ser com a camisa do Chelsea e sem ser também durante as sessões de treino. Ele vai poder mostrar a tática, porque o poderio europeu, naquela reação de pós-perda de bola, é aquela pressão alta. Foi assim contra o Bayern de Munique, contra o Flamengo, todos os gols do Bayern de Munique, ele recuperou a bola no campo ofensivo. Então, se o Palmeiras souber controlar bem essa pressão do futebol europeu, essa pressão do Chelsea, principalmente no pós-perda de bola, quando eles estão atacando, e eles perdem a bola, eles já querem recuperar de forma imediata, e o Palmeiras tentar sair ali e perder uma bola na sua zona de perigo, pode ser comprometedor. Eu vejo um jogo bem equilibrado, eu penso que o Palmeiras tem possibilidades de avançar, está muito próximo, apalpável para o Abel Ferreira conseguir eliminar o Chelsea. O orçamento é totalmente diferente? Sim, senhor. Mas o Flamengo bateu de virada um Chelsea com protagonismo, jogando bem, tendo volume de jogo, ímpeto ofensivo e controlou bem aquela partida. Assim espera-se que o Palmeiras também faça diante do Chelsea. Já na outra semifinal, o Fluminense venceu a Internacional com o Renato Gaúcho defendendo bem, o seu time conseguindo produzir, fez 2 gols, um na abertura e um no final do jogo, depois conseguiu controlar, teve bons momentos, soube se defender, conta com um bom sistema defensivo, experiência de Fábio, experiência do próprio Thiago Silva, que tem renome na Europa, que sabe enfrentar esses jogos grandes assim contra esses times europeus, sabe ser um treinador dentro de campo. Isso é fundamental. Eu tive lá dentro e joguei com caras experientes. Como é gostoso, como é bom você desfrutar e ouvir aquele momento em que o jogo tá tenso, ele chama você e fala, olha, baixa um pouco aqui, porque eles estão com ímpeto, segura um pouco mais a bola lá, ganha uma falta para nós, olha, se fecha mais aqui. É importante, o cara tem uma leitura diferente, tem uma bagagem, tem uma história, e o Thiago Silva é hoje sim os dedos e o olho do Renato Gaúcho dentro das 4 linhas, e muitas das vezes a gente nem consegue escutar o que o treinador tá gritando ali fora, devido à concentração ali dentro do campo. Enfim, eu penso que o Fluminense vai enfrentar um time que tem um poderio financeiro muito forte, pode pagar uma premiação absurda para os seus jogadores, que para eles não é nada, visto que pagou mais de 5 milhões de euros para ter vencido a equipe do Manchester City. Consegue dar a volta ao resultado, desce para o intervalo sendo massacrado pelo City por 1-0, mas consegue dar a volta em menos de 6 minutos com gols dos brasileiros. Malcom, que é muito rápido nas transições ofensivas, ele correu mais de 70 metros para fazer o gol e nem sequer foi importunado por uma zaga do City, que estava atacando, por sinal. Marcos Leonardo está no momento legal, tá ganhando a confiança do Simone Inzaghi, pode ser uma das setas apontadas à baliza. Tem Koulibaly, tem o próprio Cancelo, o Rubem Neves, que são jogadores que já percorreram grandes times europeus, Então eles sabem como esses momentos decisivos. O Sheik tem muito dinheiro, pode oferecer rios de dinheiro para que eles consigam eliminar o Fluminense e chegar na semifinal de Mundial. É uma das forças da Arábia Saudita, uma grande potência lá, tem altos investimentos como o Al Nassr e o Al Ittihad também.
mas eu vejo que é um jogo bem equilibrado. Não pontuo o Fluminense como franco favorito, nem o mesmo Al Hilal. Eu divido aí 50% para cada um. E eu creio que quem desse lado de cá, muitos estão falando que é o lado mais fraco. Eu penso que é o lado mais igual da coisa, né? Visto que do outro lado tem Paris Saint-Germain, Bayern, Real e Dortmund, ficaram todos europeus do mesmo lado, visto que 2 alemães contra um espanhol e um francês, mostra também a força do futebol alemão. Dos 8 times que estão aí, 2 são brasileiros e 2 alemães, então o restante ficou dividido entre o próprio time inglês do Chelsea, entre o próprio time árabe do Al Hilal e também o time francês da equipe do Paris Saint-Germain e o espanhol, que é o Real Madrid. Mostra que também o futebol europeu, ele está em evidência, né? Dos 8 times que estão aí, você vê que só tem um árabe e 2 brasileiros, 5 são europeus. Mas vamos junto, eu creio que torcer para os brasileiros é nossa parte, principalmente na parte tática. Eu, quando joguei futebol lá na Europa, foram mais de 11 anos, eu aprendi muito essa parte tática. E eles priorizam mais isso com e sem a bola do que propriamente o futebol vistoso, né? Aquele 1 para 1, aquela reverência do drible, do elástico, do virar o rosto, como o Ronaldinho era. Então eu creio que se o brasileiro, o Abel Ferreira e o próprio Renato Gaúcho também forem, além da parte do quesito tática, ter um desempenho muito bom quando tiver a bola e não perder essa bola no seu campo defensivo, eu creio que eles vão se sair bem e pode sim ter possibilidades reais de chegar à grande semifinal aí. Olha, eu sou o Danilo Dias, quero te convidar a clicar aqui, já ativar o sininho, deixar o seu like. Eu vou deixar mais conteúdos de análise sobre o que eu penso do Mundial de Clubes, brasileiro da Série A, Série B. Série A tá voltando, hein? Flamengo é líder e você pode aí poder acompanhar um pouco mais do meu trabalho, porque eu sempre vou falar de esporte com muita alegria no coração. Valeu, tchau!